Fala, galerinha do terceiro ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre o tecido nervoso. Sem sombra de dúvidas, um dos tecidos mais fascinantes que a gente tem na natureza e é um tecido exclusivo dos animais. Apenas os animais vão apresentar células nervosas. Bom, o tecido nervoso, moçada, ele compreende dois grupos celulares. São os neurônios, os mais importantes, e as células da glia, ou também chamadas de gliócito. Essas células da glia, elas são células de suporte, elas são células que vão auxiliar o funcionamento do neurônio, tudo bem? Para que serve o tecido nervoso? O tecido nervoso, moçada, ele serve para receber informações através do meio externo, com a audição, visão, olfato, paladar, tato, ou do meio interno, e processar essas informações, elaborando uma determinada resposta. Tudo bem? Além disso tudo, também é importantíssimo porque ele consegue armazenar essas informações para o uso posterior. É o que a gente chama popularmente de memória, certo? Bom, eu vou começar pelas células da glia, células extremamente importantes. Por quê, meus amores? Porque os neurônios, eles são tão especializados, mas tão especializados em fazer o impulso nervoso, que ele não sabe fazer as outras coisas que são vitais para uma célula. Tudo bem? Por exemplo, um neurônio não sabe se defender, não sabe se alimentar, não sabe se vestir, ele não sabe fazer nada, apenas impulso nervoso. E nisso ele é muito bom, mas nas outras funções celulares ele já não é tão bom assim, tudo bem? A primeira célula da glia que a gente vai estudar chama-se astrócito. O astrócito, moçada, ele tem por função nutrir o neurônio. Não só o neurônio, mas também o resto das outras células, certo? Mas como que vai funcionar isso daqui? O astrócito, ele estica a sua membrana plasmática para envolver o vaso sanguíneo, extrai desse vaso sanguíneo os nutrientes, fica com uma parte e transmite a outra parte para os neurônios, tudo bem? Então ele alimenta o neurônio. Essa é a função do astrócito. A micróglia, moçada, nada mais é do que um macrófago que fez diaptese, ou seja, que saiu lá do vaso sanguíneo, atingiu o tecido nervoso e está ali para defender o tecido, tudo bem? É uma célulazinha de defesa, protege o tecido nervoso. Já oligodendrócitos e células de Schwann. Bom, meus amores, eles fazem basicamente a mesma coisa. O que eles fazem? Eles produzem a bainha de mielina. A bainha de mielina, moçada, é essa capinha que envolve o axônio do neurônio, que envolve esse prolongamento aqui do neurônio, tudo bem? Para que serve essa bainha? Como ela é feita de gordura, ela é um ótimo isolante elétrico. Então ela faz com que o impulso nervoso seja muito mais rápido. Tudo bem até aí? Mais rápido quanto, professor? Mais rápido assim, ó. Aqui eu tenho um neurônio não mielinizado, ou seja, sem bainha de mielina, e aqui eu tenho um neurônio com bainha de mielina. Note que o impulso nervoso é muito mais rápido, onde se tem a bainha de mielina. No indivíduo sadio normal, nós apresentamos dois tipos de neurônios, certo? É mais comum o de mielina, certo? Bom, qual é a diferença, então, do oligodendrócito para as células de Schwann? O oligodendrócito, ele consegue fazer vários nódulos de mielina e em vários neurônios diferentes. Ele consegue ali produzir mielina para 2, 3, 4 neurônios. Já a célula de Schwann, ela consegue fazer apenas um nódulozinho. E esse nódulozinho, cada nódulozinho vai ser uma única célula, tudo bem? Ele não consegue se dividir ali, mas a função é a mesma para as duas. Professor, se eu não tiver nenhuma das duas, qual é o problema? O problema é que o impulso nervoso ele vai ficar lento. Alguns neurônios, beleza, conseguem se virar com esse impulso lento, é o normal deles, mas outros não. Então existem doenças como a esclerose, onde a bainha de mielina vai desaparecendo, fazendo com que o impulso nervoso vai ficando cada vez mais lento, lento, até que para de acontecer o impulso nervoso e esse neurônio já não tem mais função. Se a única função do neurônio é fazer impulso nervoso, e ele não está conseguindo fazer o impulso nervoso, esse neurônio ele perdeu a sua função, tudo bem? Já o neurônio propriamente dito, a grande estrela desse tecido.
O neurônio ele tem o corpo dividido em 3 partezinhas, que é o corpo celular, onde eu vou encontrar as organelas, a maioria das organelas, é onde eu vou encontrar o núcleo da célula, tudo bem, um núcleo grande, e também terei os dendritos, que são essas ramificaçõezinhas aqui. Ligado ao corpo celular, eu vou ter o axônio, que é esse prolongamento aqui. Meus amores, uma curiosidade, existem neurônios em nós de aproximadamente 2 metros de comprimento. Apesar de ser uma célula microscópica, ele pode ser uma célula bem longa, tudo bem? Como que vai funcionar o impulso nervoso? O impulso nervoso ele é unidirecional. Ele só faz um único caminho. Ele não consegue voltar. Ele não faz um movimento retrógrado. Tudo bem? Então, como que vai ser o movimento? Ele vem do corpo para o axônio. Não importa o que aconteça, o movimento vai ser sempre esse. Do corpo para o axônio, tudo bem? Chegando no final do axônio, a gente tem um terminal do axônio, e nesse terminal vai haver um outro neurôniozinho que vai receber ali os neurotransmissores vindo desse neurôniozinho aqui. Tudo bem até aí? Maneiro. Como que é um impulso nervoso? Meus amores, um impulso nervoso nada mais é do que uma perturbação elétrica na membrana plasmática do neurônio, certo? Como que vai ser isso? Quando a célula recebe um estímulo, ela começa a deixar entrar muito sódio e depois ela começa a jogar muito potássio para fora. Então, esse deslocamento, essa diferençazinha elétrica faz com que alterem-se as cargas e o impulso vai passando. Como? Quando o neurônio está em repouso, quando ele está de boaça, tranquilo, sem receber nenhum tipo de estímulo, ele é negativo, carregado eletricamente negativo dentro e positivo fora. Não é que a carga elétrica sejam de ânions, não. Na verdade, todos dois são cátions, né? Eu vou ter cátions de sódio e cátions de potássio. O que acontece é que fora da célula está carregado mais positivamente. Dentro da célula está carregado menos positivamente. Tudo bem até aí? Show de bola? Quando vem um estímulo, ocorre a troca eletrônica, ocorre a troca dessa polaridade. Então, a gente despolariza essa membrana. Eu tenho que era positivo fora, vai ser positivo dentro. Tudo bem até aí? Show de bola? E nisso vai passando o impulso nervoso. Note que logo após a passagem dessa onda de despolarização, já vem repolarizando, já vem voltando a ser o que era anteriormente. Tudo bem? E como que eu vou mostrar isso em um gráfico para a gente entender um pouco mais profundamente esse processo? Bom, dentro do nosso neurônio, ele tem uma carga ali de aproximadamente menos 65, 70 milivolts. Tudo bem? Esse é o valor da carga elétrica dentro de um neurônio em repouso. Show de bola? Em repouso, note que fora da célula existem mais sódio do que potássio. Show de bola? Existe mais potássio dentro e sódio fora. Tranquilinho. Quando você recebe um estímulo, esse estímulo permite a entrada do sódio na célula. Show de bola até aí? Só que, moçada, existe a lei do tudo ou nada. Existem inúmeros estímulos que nos atingem que nem sempre vai nos causar uma resposta. São aqueles estímulos que a gente não consegue perceber. Por que a gente não consegue, por exemplo, ouvir coisas em uma determinada frequência? Porque em uma determinada frequência, essa frequência não consegue estimular o meu neurônio de forma satisfatória, não consegue atingir o limiar de excitação. Show de bola? Esse limiar de excitação é aquele limiar que garante um impulso nervoso completo por todo o neurônio. Tudo bem até aí? Show? Às vezes eu recebi um estímulozinho que não vai conseguir ser o suficientemente grande para fazer um impulso completo. Tudo bem? Maneiro. Mas vamos lá. Vamos supor que eu venho aqui e pressionei a minha mão. Ao pressionar a minha mão, gerei um estímulo maior do que o meu limiar de excitabilidade. Tranquilinho?
Ao fazer isso, o que acontece? Acontece a onda de despolarização. Na onda de despolarização, note que canais de sódio abrem-se na membrana plasmática, fazendo com que o sódio entre na célula, invertendo a polaridade. Note que eu estava em uma carga elétrica de menos 70 milivolts. No final da despolarização, eu estou com mais 40. Olha que foi uma grande despolarização. Tudo bem até aí? Ao fazer isso, ao passar dessa etapa, inicia-se a repolarização. Por que é importante repolarizar, meus amores? Porque um neurônio ele tem que voltar a ser o que era para poder fazer outro impulso nervoso. Não tem como um neurônio que está fazendo um impulso nervoso no meio do caminho já fazer outro. Não dá. Ele faz um impulso por vez. É muito rápido, é extremamente rápido, mas é um por vez. Tudo bem? Então, quando ele vem na repolarização, note que os canais de sódio se fecharam e os canais de potássio abriram. E aí, note que eu vou perder bastante potássio para fora da célula. Maneirinho? E aí eu começo a voltar ao meu estado negativo. Mas, olha que interessante, eu fui muito abaixo. Por que eu vou tão lá embaixo, professor? Meus amores, a gente vai tão lá embaixo porque os canais de potássio eles são mais lentos para fechar. Tudo bem? Então, como eles são mais lentos, quando eles terminam de fechar, já vazou muito potássio. Então, eu estou extremamente negativo. Tem como eu fazer um impulso nervoso aqui, nesse nível extremamente negativo? Não, eu preciso voltar ao meu estado de repouso. Ao fazer o meu estado de repouso, como que eu vou proceder? Eu vou utilizar as famosas bombas de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio vai fazer o seguinte, ele vai jogar, eu não estou com muito sódio aqui dentro e pouco potássio, mas lá no início do processo era ao contrário, né? A bomba de sódio e potássio vai fazer o seguinte, vai pegar o sódio, jogar 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, voltando a membrana ao potencial de repouso, ou seja, e voltando a membrana àquela condição necessária para fazer um novo estímulo elétrico. Tudo bem até aí, meus amores? Entenderam? Belezinha. Só que essa bomba de sódio e potássio gasta bastante, mas bastante energia, tá bom? Quando o impulso nervoso chega lá no final do neurônio, acontece o que a gente chama de sinapse. O que é a sinapse? A sinapse é a comunicação de um neurônio com o outro. Um neurônio jamais vai conectar diretamente membrana com membrana no outro. Show? Isso não vai acontecer. O que pode acontecer é eles terem aquelas junções, aquelas ligaçõezinhas entre um e outro, belezinha? Ou utilizar os neurotransmissores. Como que vai ser a sinapse? Existe a sinapse elétrica e existe a sinapse química. Em provas, é muito mais comum ser abordado a sinapse química. Sinapse, moçada, é o nome dessa fenda, desse espaçozinho entre um neurônio e outro, certo? Como que vai ser isso daqui? Na sinapse elétrica, o neurônio vem, a onda do impulso nervoso vem despolarizando toda a membrana desse neurônio aqui. Quando ele chega aqui, ele permite a passagem de sódio de um neurônio para o outro, forçando o outro neurônio a também despolarizar. É uma onda elétrica. Show de bola? Note que não houve nenhuma modulação, não houve nenhuma interpretação, não houve nenhum como posso dizer, nenhum raciocínio nisso. Foi meramente elétrico. Esse impulso é extremamente rápido, muito mais rápido que a sinapse química. Só que em provas, o que mais é abordado é a sinapse química, certo? Como que é a sinapse química? Na química, molecada, o impulso nervoso vem. Quando ele chega aqui no axônio, no finalzinho do neurônio, ele abre canais de cálcio. No finalzinho aqui a gente tem um monte de proteínazinha chamado canais de cálcio. Esses cálcios entram no neurônio, ativando essas vesículas. Essas vesículas estão cheias de neurotransmissores.
E aí, existem inúmeros neurotransmissores. Dependendo do neurotransmissor liberado na fenda sináptica, o próximo neurônio vai interpretar de uma formazinha diferente, tudo bem? Então, na mediação química, na sinapse química, eu vou ter uma modulação na transmissão. Eu vou ter algo que é mais processado do que na elétrica, certo? Logo, por consequência disso, vai ser um impulso um pouco mais lento. Tudo bem até aí, meus amores? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aulinha de hoje. Uma aulinha muito interessante, importante, porque já já a gente vai estudar o sistema nervoso. E se a gente não viu essa aulinha aqui, quando a gente for ver sistema nervoso, vai dar uma complicada. Então, prestem bastante atenção nessa aulinha de hoje. Beijão, tô morrendo de saudade de vocês. Valeu!